nós vamos falar sobre as perdas dos entes queridos. E é bem verdade que a perda dos entes queridos que nos são caros é uma dor, muitas vezes, que atinge a todos, porque a morte, na realidade, é comum à lei. E se ela é comum à lei, a maioria das pessoas tende o falecimento de um afeto e se recusa a pensar nessa possibilidade, mesmo em relação aos familiares idosos. Quanto aos filhos, nem se fala, né? A dor é imensa. Reconhecemos a dor de uma separação entre pessoas que desenvolveram ao longo da vida de uma existência de laços profundos de afeto, mas a doutrina espírita, sejam bem-vindos, nos ajuda no equilíbrio necessário ao enfrentamento dessas provas que muitas vezes nos é tão dolorosa, né? E ela descortina para nós a vida após a morte. Ajuda-nos a conviver com esta realidade. Por isso, hoje nós vemos a esta casa de amor e de caridade, trazer o alento para aquelas pessoas que talvez já tenham passado por isso. Acho que todos nós já passamos, um pai, um avô, um filho, uma mãe, um irmão, enfim. E nós trouxemos esse estudo dessa noite através de perguntas e respostas, para que fique mais esclarecedor ainda o entendimento daquilo que nós vamos ver. E na primeira pergunta de hoje, como é que nós podemos aliviar o sentimento de perda nas famílias que acabam de perder um dos seus entes queridos? O conhecimento da realidade da morte, que ela não existe, dos encontros que vão se realizar nos outros planos com todos os familiares e espíritos amigos, a certeza do amparo que todos nós recebemos e vamos receber. Aí são motivos e consolos para todos nós, que viram a partir do mundo físico seus entes queridos e também a certeza de que em breve haverá um novo reencontro. O que morre hoje é apenas a matéria, o corpo físico, que vai se juntar com o todo para também evoluir, também crescer, também se modificar. E um dos fatos mais interessantes, o fato de pessoas não esclarecidas, muitas vezes, com relação ao fenômeno morte, se atormentarem, se desesperarem, ao terem perdido. E quando a gente fala perdido, é porque nós não vamos mais estar juntos, nós vamos nos encontrar. Se desesperarem por terem perdido esse ente querido, não seria mais uma forma de egoísmo da nossa parte chorarmos por nós mesmos? Se a gente para pensar, cada espírito tem o seu tempo de vida útil nesse plano. Quando nós olhamos um ser que não tem a idade de desaparecer daqui, da nossa visão, nós já nos desesperamos e culpamos muitas vezes pessoas, muitas vezes Deus, mas na realidade esse ser cumpriu a sua missão. Veio para cumprir o que faltava de uma outra encarnação. Ou até mesmo para fazer com que os pais sintam a dor da perda,
porque numa vida passada não deram tanto afeto como precisaria ter dado e, se duvidar, provocaram até abortos. E mesmo no ventre materno, quando um filho, uma criança desaparece através do aborto natural, ali também está um momento e uma forma de nós agradecermos ao Pai, agradecermos a Jesus pelos ensinamentos, porque esse ser, por dois motivos, está ali. Ou lhe faltava um tempo de ventre, e esse casal junto, né, pai e mãe, aceitaram a vinda nessa condição, e nem é filho, talvez, do grupo familiar, da sintonia dessa família. Então, perante a espiritualidade, esses pais ganharam muito em horas bônus. E também, um outro fato que eu falei agora há pouco. Quem sabe esse ser, numa outra encarnação, você provocou o aborto e perdeu esse ser, e agora perdeu ele naturalmente. E um terceiro fato é, será que esse ser talvez não estava numa condição de ovoide, quase, perdendo a condição de espírito, e você também, junto com o seu esposo, a sua esposa, foi para o plano espiritual e aceitou a vinda desse ser para ajudá-lo? Tudo são benefícios em prol de nós mesmos que estamos aqui. Nós acreditamos que em todas as nossas ações existe sim um pouco de egoísmo da nossa parte, porque o desconhecimento das realidades espirituais, a incerteza quanto ao futuro do reencontro, o fato de muitas vezes nós acharmos que ninguém cuida daqueles que nós amamos durante a nossa estada junto aqui, um cuido melhor do que nós, contribuem para as nossas dores e muitas vezes para o desespero diante da morte. O conhecimento, com certeza, alivia, ajudando no nosso equilíbrio íntimo. Nós comentamos e falamos sempre com as pessoas que quando a gente vai no velório, a gente não deve dar os pêsames aos familiares. Dá um abraço, oferece o teu abraço, oferece o teu carinho, fala para ela que você está à disposição assim que ela precisar, mas não dê os pêsames, porque era a hora daquele espírito. E o espírito sente muito quando nós fazemos isso. Então temos que ter muito cuidado. Outra coisa, não vai lá no velório botar piada ou falar da lavoura ou falar do trabalho. Vai lá, faça as tuas preces, consola a família com o teu abraço de fraternidade, porque também pode ser que vai acontecer que você está prejudicando o ser que ali está, talvez, ainda no corpo físico, porque nós não sabemos qual é o grau daquilo que ele fez como encarnado. Pode-se passar muito tempo no corpo físico sentindo as dores de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas então, como nós, espíritas, devemos abordar o assunto da perda de um ente querido com aquelas pessoas que tenham passado por essa experiência recentemente e que nem sempre aceitam a reencarnação e a vida espiritual. Nós falamos para todas as pessoas, independente da religião que ela tem, se é testemunha de Jeová, se é universal, se é católico, se é umbandista, se é espírita, estudem a doutrina espírita para ter o entendimento do que se passa com cada um de nós, por que nós viemos para cá, para onde vamos daqui depois, porque é uma necessidade de todos nós.
Então, nesse caso, para essas pessoas, com a naturalidade que a doutrina espírita nos ensina, diante da morte, com muito amor, buscar, sim, esclarecer essa pessoa, até o entendimento dela. Mas, se a pessoa aceita, nesses casos, né, nesse momento, nós, ao menos, buscamos um motivo de consolação. Ela certamente vai se sentir aliviada. Né? Se não aceitar, nós fizemos a nossa parte. Pelo espírita, nós devemos entender isso. Uma outra questão é a mediunidade. Como é que a mediunidade pode minimizar os sofrimentos daqueles que sofrem o desespero da perda, por exemplo, de um filho? Pela possibilidade de recebimento de notícias. Quase sempre nós somos atendidos quando estamos de posse, envolvidos por esse entendimento de amor, e se esse espírito tem merecimento, e também quem precisa receber a mensagem tenha merecimento. Isso não quer dizer que não seja perfeitamente lícito procurar uma casa espírita, onde tem esse trabalho de mediunidade desenvolvido, porque é o ambiente próprio, para receber essa luz de acalmar o coração da gente. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o telefone de lá para cá. Por isso que nós falamos, tem que haver mérito. Sem o mérito, não somos atendidos. Não por nós, talvez por aquele que se foi, ou até mesmo por nós. Tudo é dado no momento correto. Vou contar uma história, gente. Eu posso falar isso de cadeira, que a mediunidade ajuda muito. Nós estávamos trabalhando no Centro Espírita Corrente, no Bem Xaxerê, uma terça-feira à noite, na condição mediúnica lá, eu e minha esposa, junto com os demais, e veio uma mensagem, através de uma médium da casa, de que um senhor, uma pessoa de Vajão, estava em estado mal, né? A gente sabia que essa pessoa tinha um câncer, e era um câncer terminal, mas não sabíamos que estava tão adiantado. E a mensagem que veio foi do cunhado desse cidadão que já havia partido, muito jovem, 30 e poucos anos. Ele pedia assim para nós, através dessa médium. Eles me chamam de Bia, porque é Bia Azul. Bia, vai você, tua esposa, até o hospital de Bajão, no quarto das crianças, não sei como chama, onde atende crianças. Isso. Que estão precisando de uma palavra de conforto e preparar, porque está chegando a hora dele. E tem na frente do hospital um carro azul e tem 3 pessoas dentro do quarto. Quando nós chegamos lá, tinha um carro azul na frente do hospital. O ser estava na pediatria, e a pediatria para nós, uma vez era para a parte de baixo, e daí passou para lá de cima. Ele estava lá e tinha 3 pessoas no quarto. Uma enfermeira, mais 2 pessoas. E ao conversar com ele, porque ele não falava mais, eu peguei na mão dele e eu disse, fez o que tinha que fazer, caminhei tudo. E daí ele disse assim, eu só quero que você me diga uma coisa. Se o Neudi estiver aqui, que é o que você comunicou, você aperta a minha mão. Ele apertou a minha mão. Quer dizer, os nossos entes queridos vêm nos buscar, vêm nos acompanhar o desenlace. Então, vocês percebem o quanto a doutrina espírita pode ajudar a todos nós nesses momentos difíceis da dor. E a nossa dor é porque não vão mais estar presentes conosco. A perda, nesse sentido, é porque não vão poder mais abraçar, tocar ou ouvir. Então, isso nos deixa, de uma certa forma,
preocupados. Não vamos mais nos ver. Não, nós vamos nos ver. Mas uma outra preocupação que devemos ter é estar ciente, como eu falei, que nem sempre este contato é possível, porque justamente pode o médium querer ajudar, tem que haver merecimento. Sem merecimento, nada acontece. Se nós sabemos que a morte não existe, meus irmãos, que vamos nos encontrar um dia, isso se dá imediatamente? Na questão 160 do Livro dos Espíritos, quando vocês forem para casa, tem Livro dos Espíritos, vão lá e leem, está bem claro lá. Os Espíritos nos informam que sim, conforme a afeição que nós lhe votávamos. Muitas vezes, seus conhecidos os veio receber a entrada do mundo dos espíritos. Contei agora para vocês o fato. Havia um merecimento e o ser veio ajudar. Existe sim essa possibilidade, tenhamos em mente isso, meus irmãos, do encontro ser imediato. No entanto, isto tudo vai depender da posição do espírito desencarnado. E até mesmo de poder perceber os espíritos amigos à sua volta, dada a condição com que ele desencarnou. Então, uma vez que a morte não existe, o que poderia significar para nós o termo perda relativa ao desencarnante dos entes queridos? Falei agora há pouco também. É a perda do contato físico, que nós não vamos ter mais, da possibilidade de ver, olhar, tocar, sentir esse ser. Essa é a dor maior que nós carregamos. Eu falo para vocês, eu tenho pai, mãe, 3 irmãos já. 4 irmãos. Não, 3, 4. 3 de pequeno e um com 39 anos. E ainda hoje, a gente sente falta do abraço, da conversa, do ouvi-lo muitas vezes. Mas tudo é uma questão de analisar o contexto da vida de cada um, como ela foi e por que as coisas acontecem. Meu irmão morreu de câncer. Mas, olhando do lado espiritual, ele cumpriu a missão dele. Porque talvez, não, com certeza ele pediu essa forma para reparação do seu passado. E nós tivemos comunicação, graças a Deus, do meu irmão, por várias vezes. Uma das vezes, inclusive, pedindo para levar o recado para minha irmã. E ele a perdoava, eu nem sabia que eles tinham alguma coisa. Foi aí que a minha irmã voltou a viver. Até então ela estava arrasada. Então, essas coisas marcam muito a gente. Eu e o meu irmão, nós nunca nos damos um abraço apertado. Sempre de lado. E eu não me perdoava por isso. E numa comunicação dele, através da minha esposa, quando terminou a nossa conversa, nós estávamos na academia, para vocês, só para vocês entenderem. Ela numa esteira e eu na outra. De repente, ela correndo na esteira, tá doida, né? E, meu Deus, eu não corro assim, como é que pode, né? Eu fui botar a mão para desligar, levei um tapa. Meu irmão era árbitro e corria, fazia assim. E aí ela se manifestou. Que esse irmão está aqui. Aí ele, nós dissemos, o rapaz da academia sabia que ele era espírito, cercado, ele ficou, foi para casa. E no carro mesmo, na garagem, ele me falou tudo o que eu precisava ouvir.
E no final, nós nos damos o abraço, aquele que nós nunca nos damos. Só que eu soube que era ele, porque eu fui beijar minha esposa, achando que estava beijando. Ele virou a costa, ele abraçou. Ele ainda estava incorporado. Ela ainda estava incorporada. Então, vocês vejam quanto é maravilhoso estar sabendo dessas coisas. Para quem já passou pela situação da perda de um ente querido, perda que a gente fala aqui, porque não vai estar mais de corpo presente. Se um pai, por exemplo, não suportando a dor da perda de um filho, comete o suicídio, ele encontrará o filho no mundo espiritual? Certamente. Mas não sabemos quanto tempo levará para que este encontro possa se dar. Porque o suicídio, vocês sabem muito bem, é uma problemática extrema, é a pior das aberrações que um ser humano pode cometer contra si, contra o seu espírito. Porque nós estamos numa condição, ontem nós estávamos lendo, existem aqui na Terra 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, querendo um espaço para reencarnar. Por quê? Estão muito agitados, porque está se fechando o ciclo do tempo. E quando esse mundo que nós estamos, o planeta de provas e expiações, passar para a regeneração, que isso já está acontecendo, muitos espíritos vão ser retirados daqui, vão ser enviados para outros lugares. E muitos daqueles espíritos que tinham que encarnar, poderiam encarnar aqui, não vão reencarnar porque eles não estão numa condição da regeneração, vão para lugares piores do que nós estamos hoje. Então, a nossa meta hoje, o que é? É mudar a nossa trajetória de vida, fazendo as coisas de acordo com o que a espiritualidade nos pede. Jesus também nos ensinou, né? Se nós analisarmos em poucas palavras, porque os espíritos nos informam do estado de desequilíbrio provocado, muitas vezes, pelo ato de fuga da vida encarnado, pela inconformação de aceitar os desígnios de Deus, nós sabemos o quanto nós vamos ter problema no mundo espiritual. Para começar, nós vamos para o Vale dos Suicidas. Vale dos Suicidas, que quem cuida é Maria de Nazaré, né? Nossa mãezona. Tem 3 coisas que Maria faz no plano espiritual. E nós sabemos o quanto é difícil resgatar um espírito do Vale do Suicida. A gente tem que rezar muito para aqueles amigos que nós conhecemos que se suicidaram. Eles precisam de muito das nossas preces. Principalmente um familiar, aquele que se dá um tiro, aquele que se enforca, aquele que se joga embaixo do carro. Ficam sentindo essas dores por muito tempo. E nós precisamos fazer isso por eles. Então, como é que nós podemos relacionar com os nossos entes queridos que se foram sem lhe causar perturbações? Porque nós, muitas vezes, o perturbamos. Nós obsidiamos os nossos entes queridos. Por que você foi? Por que você não abandonou? Por que você deixou nós aqui? Olha como é que nós estamos. Por que você não resolveu aquilo? Ele precisa de oração. Ele precisa que nós temos paz a ele. Temos que nos lembrar deles com amor, sem revolta. Por mais que tenhamos tido problemas de todas as naturezas. Nós vemos por aí hoje famílias com um poder aquisitivo muito grande e quando pai e mãe morrem, os irmãos se degladiam por causa dos bens materiais. Ah, meu Deus, está bem que fica tudo aqui. Nós não levamos nada. Levamos o bem ou o mal que nós fazemos para sermos julgados na espiritualidade.
Também devemos lembrar daqueles que nós amamos antes com muita alegria, com pacificação, lembrar daquilo que acontecia de bom. Isso faz um bem danado para ele. Porque nós podemos, sim, prejudicar aquele que desencarnou pela dor da perda, desequilibrando. Nós recebemos muitas comunicações no centro espírita de espíritos pedindo, pelo amor de Deus, para avisar a mãe, o pai, o irmão, para não chamar mais. Ele não está conseguindo se desvencilhar. Ele não está conseguindo progredir, estudar. Não vão no cemitério acender vela para quem se foi. Vocês estão dando uma luz para chamar coisas ruins. Vão lá, vão limpar o túmulo quando tem que limpar, lembrar na época dos finais que você cultua essa data. Eles não estão mais lá. Mas nessa data eles acabam, pela lembrança, pelo amor, pela coisa, eles acabam se achegando. Então nós vamos lá para fazer uma prece, encaminhar os olhos, e aqui, porque eu lembrei, estou com saudade de você, mas siga a tua vida aí no plano espiritual. Um dia nós vamos nos encontrar, né? Feliz da vida. Você cumpriu a tua missão, nós ainda estamos aqui cumprindo a nossa. A nossa era mais pesada que a tua. Que bom que você já está lá. O pensamento mórbido, a revolta, a inconformação, aquela ideia fixa, são as formas que podem prejudicar o nosso ente querido e desequilibrá-lo de tal forma que ele possa sofrer muito mais do que deveria sofrer, por nossa culpa. Não estamos proibindo aqui de sentir a dor. Muito pelo contrário. A dor faz parte da perda, aquela dor que é real, que dói mesmo, né? Mas não estamos também proibidos de chorar a perda de um familiar. Não. De um pai, de uma mãe, de um filho, de quem quer que seja. Mas que nós tenhamos paciência e resignação, entendendo que Deus não faz nada de errado. Ele é um pai justo e bom. E se nada é por acaso, nós que estamos meditando na doutrina espírita, nós sabemos disso. Se nada é por acaso, por algum motivo tinha que ser assim. Sempre lembrar que esse ser que foi antes que nós cumpriu a sua missão. E se não a cumpriu e foi retirado antes porque estava numa vida desregrada, vai voltar para cumprir novamente. Porque se ele ficasse aqui, ele ia perder o tempo dele até voltar para o plano espiritual naquela data já preparada. Então, a espiritualidade nos dá essa oportunidade de cumprir a nossa missão e, às vezes, aumentá-la ainda. Aumentá-la no sentido de tempo aqui na Terra. Depende da nossa mudança. Para o bem. Tudo é uma questão de mudar, né? E que nós não permitamos que a saudade se converta num motivo de angústia, de desespero, de opressão, porque nós vamos ficar doentes. E nós vamos ficar doentes e vamos trazer, nós sabemos que mais de 90% da doença do corpo físico somos nós que produzimos, pelas nossas atitudes. Então, por que eu vou querer fazer isso? Vou proteger o meu corpo físico. Porque ele é o mais perfeito que eu tenho. É único. Né? E eu me olho no espelho e acho lindo. Veja bem, sou eu. Não tem ninguém, não tem mais nenhum exemplar que nem eu. Não é como a minha camisa aqui, que o outro lá tem, que comprou na mesma loja. Né? O nosso ser é único. Então, meus irmãos, se o ente querido que se foi, por uma pessoa muito boa, podemos endereçar-lhes pedidos nas nossas preces? Sim, podemos sempre endereçar pedidos a ele, principalmente quando nós estamos em prece. Pois elas nunca vão se perder, as preces.
Mas devemos evitar endereçar a eles esses pedidos constantemente, criando uma dependência que não ajuda nem a nós e nem a eles que partiu. Evitem de pedir qualquer coisa material, mas peçam muita luz, que ele interceda por vocês, no plano espiritual. Assim como vocês também, quando vão fazer as preces de vocês, façam a mesma coisa. Porque a espiritualidade pode interceder em favor deste ser. Pessoas em fase terminal sempre relatam a presença de pessoas que lhe eram queridas. Isso é uma prova de que nos reencontramos no mundo espiritual e eles vêm nos ajudar sempre. Falei agora há pouco do rapaz que veio, né? Mas vocês já notaram numa pessoa de idade, por exemplo, quando está próximo de desencarnar, você vai lá no hospital e ele está olhando fixamente para o lugar, e se ele fala, ele diz, o fulano está aqui, o Beltrano está aqui, uma prova de que os nossos entes queridos que já se foram, vêm para receber esse espírito, para ajudar o desembaraço na hora de desligar o espírito do corpo físico. Quando vocês têm oportunidade de ir ao hospital, fazer um passe para alguém que está no momento crucial da sua despedida, mesmo que vocês não tenham essa noção, tá? A gente já tem, eu e minha esposa. A gente é muito chamado no Hospital em Paixão para fazer isso, desligamento e fazer o passe. O próprio médico nos chama, né? Ele era espírita também, agora não frequenta mais porque tem muito trabalho. E normalmente 2 horas, 1h30, 2 horas depois a pessoa vai, ou no máximo no outro dia. Quando vocês vão lá fazer, não tentem deixar esse espírito aqui. Peço para que o espírito descanse e que ele seja retirado. E que a espiritualidade dê a ele a oportunidade de voltar para o plano espiritual. Eles precisam muito disso, tá? Mas o nosso passe alivia muito aquela sensação, tá? Nós tivemos casos, inclusive, de ser chamado, a pessoa está muito mal, dor, de ir lá, fazer o passe, acalmar, sair da porta, a pessoa desencarnar. Por quê? Porque muitas vezes são os obsessores que estão ali, prejudicando esse ser. Então, nós afastamos esse ser, pedimos para que seja afastado. Então, nesse caso, sim, na fase terminal de uma doença, é comum o espírito já estar bastante desligado do corpo, o espírito que está sofrendo, né? O que propicia ver, perceber os espíritos à sua volta, os amigos, os familiares, né? E nós acreditamos que isso seja, na realidade, uma prova das realidades espirituais para todos nós. E do carinho com que somos tratados nesse momento de transição, de saída daqui para lá. Então, veja, nosso Pai, Jesus, Maria, quanta bondade para conosco, né? Saber que nós recebemos entes queridos, amigos que vêm nos receber. Às vezes é um tetaravô, sei lá, que a gente nem conheceu, e está ali, indo nos ajudar a fazer a separação do espírito do corpo já sem vida, ou quase sem vida, né? Um ente querido, assim julgamos quando encarnado conosco por uma ligação excessiva ou egoísta, pode tornar-se uma espécie de obsessor em nossas vidas? Sem dúvida. Nunca saiam daqui ou deixem alguém sair daqui com pendência para resolver. Principalmente familiares. Nós estamos no grupo familiar que estamos, os nossos filhos são desafetos do passado, vieram para nos ensinar ou para aprender conosco. A nossa missão é ensiná-los
ou aprender com eles. E se estivermos diante da possibilidade de um irmão, de um filho, de um pai, de uma mãe, termos qualquer retração, por qualquer coisa que seja, use as palavras de Jesus. Se tiver alguma coisa contra alguém, vá primeiro pedir perdão e perdoar. Depois, vai fazer o que tem que fazer. Porque senão, meus amigos, porque o desconhecimento das realidades espirituais, o amor mal direcionado, ligam sempre as pessoas vibratoriamente. Nós estamos em sintonia. Se você desejar o mal para alguém agora, esse mal pode chegar, atingir, se aquela pessoa não estiver preparada. Mas se ele estiver preparado, para você volta em dobro. E se ele está mal preparado, ele recebe, mas você vai ter que reparar. Não tenha dúvida. Então, quando vocês estão assim, mas aquela pessoa me fez isso, aquele outro me fez aquilo, mas por que para mim? Por que tanta ingratidão? Pensa assim, será que na vida passada não fui eu o pior de tudo isso? E agora eu não estou recebendo da espiritualidade uma oportunidade de ter resignação diante do problema para resolver a minha pendência? Agradeçam nesses momentos. Não quero mal àquela pessoa. É difícil? É muito difícil. Eu falo isso porque eu também estou passando por um problema assim. Mas, assim, a gente tem que ter resignação. É dolorido? É muito dolorido. Principalmente quando a gente faz só bem, né? Mas e será que na outra vida eu não era propenso a fazer as coisas equivocadas e prejudiquei esse ser? Tenhamos consciência disso, meus irmãos. O espírito Humberto de Campos, vocês lembram de Humberto de Campos? Nos diz que no mundo espiritual eu encontrei muita gente carregando o inferno rotulado de amor. Quando estavam aqui, achavam que faziam amor, pregavam amor. Mas viravam as costas, o amor sumiu. E ele via o tamanho do espírito que era. É preciso sempre, meus irmãos, aprender a amar. Nós não temos noção do que pode o amor fazer nas nossas vidas. O amor ensinado por Jesus. Não é amor homem e mulher, 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 homem, coisa assim, não. Não. É amor ensinado por Jesus. Ele nos deu tantos exemplos, né? E aí vem outra pergunta que nós, muitas vezes, respondemos a muitas pessoas que nos procuram. Quando nós sonhamos com aqueles entes que partiram, esse contato é real ou fruto da nossa ansiedade em tê-los próximos de nós? Pode ser, sim, quase sempre é real. Na maioria das vezes é real. Tá? Porque nós não podemos. Por que nós não podemos acreditar realmente nisso se nessa possibilidade nos faz tão bem a nossa alma, o nosso espírito, né? Vamos acreditar. A doutrina espírita nos ensina sobre isso, né? O desprendimento no momento do sono, como a doutrina espírita nos ensina, que nós ficamos ligados pelo cordão de prata e vamos. Aonde nós vamos? No mundo em que nós estamos na sintonia. Nós vamos chegar aos entes que nós queremos chegar se estivermos na mesma sintonia. Se ele não está mais acima de nós não vamos chegar até ele. Nós vamos àquele mundo onde a nossa sintonia comporta. E ele é a mesma coisa. Mas quando nós conseguimos chegar num sonho com um ente querido, e a gente passa aqueles momentos felizes de abraçar, ou de enxergar, ou de caminhar junto, é um sinal que nós estamos no mesmo nível que ele, na mesma sintonia, e ele está num lugar bom.
Nós não ficamos com a dúvida se ele está abaixo ou está acima. Ele está no lugar bom. Mas, quase sempre, os nossos entes queridos estão acima do que nós. Vocês não têm dúvida disso. Estão sempre acima de nós. Muito raro. A não ser aqueles espíritos que nós sabemos, que militam aqui no mal, né? Como tem a maldade no corpo físico, tem a maldade nos desencarnados também, né? O apego na forma de pensamento sempre voltado para aquele que desencarnou e que é um espírito também em fase evolutiva, ainda se refazendo do seu desenlace, não pode atuar negativamente, desequilibrando, então, esse espírito por emissões mentais de dor e sofrimento. O que a gente faz? Morreu um filho, um pai, uma mãe, por 2, 3, 4 meses, a gente está toda hora pensando e reclamando e tal. Essa sintonia dá um desequilíbrio muito grande no espírito. Aquilo que nós falamos no começo. Oração, não preocupação. Tá? O que desequilibra, na realidade, é a incompreensão, a revolta, o pensamento fixo naquele que partiu. Nós devemos lembrar constantemente dele, sim, mas não devemos lembrar as circunstâncias do desencarne. Em momento algum. Se alguém de vocês teve alguém que partiu por se enforcar, se dar um tiro, se jogar embaixo do carro, ou até mesmo aquele que não fez nada disso, mas que sofreu muita dor na hora do desencarne. Não penso nessa dor. Essa dor foi um remédio para a limpeza do seu espírito. Agora é hora de agradecer a Deus porque esse ser cumpriu a sua missão. Esse que fez de forma equilibrada, ele quer as nossas preces. Vamos fazer as nossas preces. Temos que estar dessa forma ligados a eles. Né? O ente desencarnado assiste ao seu velório. Assim sendo, qual sua postura diante da demonstração de dor dos seus entes encarnados? Nem sempre ele assiste. Tá? Nem sempre ele assiste. Vai depender muito do próprio espírito e da assistência por parte dos seus amigos espirituais. Na hora de desligar, como eu falei aqui, vou desligar o espírito do corpo. Eles levam para o Hospital do Amor e da Caridade. Ó. Tem o Hospital do Amor e da Caridade. Vocês estão bem, hein? Fizeram um nome, um centro, uma casa espírita com muita luz. Às vezes ele não tem condições emocionais e é levado. Tá? E está tão desarvorado que deve ser afastado do local. Então eles tiram da espiritualidade, tiram. Outras vezes o seu estado de perturbação é tal que ele não tem consciência do que está realmente passando. Nem sabe que morreu. Ele fala e ninguém atende ele, né? Tem um médium vidente ali e vai ver. Né? Então, muitas vezes, isso é possível, sim. Né? Por isso que eu falo. Não vão lá no velório falar, contar piada, ou falar da soja, ou falar do milho, ou falar do tempo. Ah, que temporal, viu? Tem velório que parece uma festa. Algazarra. Tem tanta conversa paralela. Vai lá para dar um abraço, transmitir uma mensagem de amor para aquela família que está passando pela dor. Esqueça o pêsame. Retribui com a tua generosidade, com o teu amor. Faça a tua prece, vai para casa. Não precisa ficar lá a noite inteira. Eu e minha esposa já combinamos. Eu quero cremação, ela também. Mas se fosse para velório, dependendo do horário que morre, que desencarna, até às 8, fecha, amanhã cedo vem aqui e pede. E tem uma regra que tem que, né, um tempo e tal, regra do homem, mas
Temos que obedecer a lei dos homens, né? E na última mensagem de hoje, para vocês, perguntam, meus irmãos, que mensagem pode ser dada para a pessoa que perdeu seu ente querido e acredita que nunca mais irá encontrá-lo? Primeiro, dizer que Deus é soberanamente bom e justo e não faz nada errado, né? E que por algum motivo tinha que ser daquela forma. A essência da vida é sempre o outro. Nós temos que transmitir ao outro o amor, a bondade e a caridade. Se vamos receber, é um problema do outro. Nossa parte é oferecer, né? A certeza da sobrevivência que a prática da doutrina espírita nos garante traz uma forma de a gente levar a criatura que está nessa situação a certeza da reunião deles no futuro. Que não existe a morte. Existe o desencarne do corpo físico que vai se juntar ao todo da matéria, né? E vai ter que progredir também essa matéria. As propriedades que a Terra tem, nós temos. As outras, esgoto, tudo isso nós temos no nosso corpo. O nosso corpo nos é dado pelo nosso Pai. Quando há o êxtase do relacionamento marido e mulher, e há a ação profunda, naquele momento, Deus se manifesta. E é gerado um corpo físico para receber o espírito que já está em vias de vir para esse lar. Já foi combinado, está acompanhando já desde quando foi acertada a vinda dele para cá. Então tenhamos essa consciência. E encerrando então, meus irmãos, eu agradeço muito a Carlos. Todas as vezes que nos chama, nós estaremos aqui. O melhor dizendo, a partir de agora, se vocês puderem, é que vocês agora não fazem mais online, né? Então a gente vem. Eu queria fazer de casa, porque a gente talvez, nós estamos vendendo a nossa casa, talvez nós vamos morar para Erechim. E temos filhos lá, netos, então a gente não sabe. Mas nós conversamos. Então, para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Eu peço a vocês, então, que neste momento fechem os olhos do corpo físico e levem os seus pensamentos. Queridos irmãos, vamos agradecer esses momentos que estivemos aqui juntos, aprendendo e tirando nossas dúvidas. Que o nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus e os Espíritos de luz, assim como Maria de Nazaré, possam estar conosco nesta noite. Que iluminem a todos nós, nos trazendo paz e serenidade. Aceitando que um dia todos estaremos reunidos novamente. Pois tudo é uma passagem. Que Deus nos dê a luz, nos abençoe e que possamos todos enfrentar a ida dos nossos amigos e parentes com calma e resignação. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, para todos vocês. Agora vamos para o passe, né? Estamos precisando de um passe também.